Olá, sexto ano, como vocês estão? Como passaram a semana? Conseguiram fazer as atividades? Eu sou a professora Daine de Língua Portuguesa. Estão lembrados, né? A gente já está acostumado, estamos aqui toda semana conversando, debatendo, discutindo língua portuguesa, aprendendo. Na semana passada, nós estudamos modalizadores. Estão lembrados? Agora, qual será o tema dessa semana? Não tem como saber, né? Eu já passo aqui para vocês qual será o tema e como que nós vamos começar essa nossa conversa. O tema da aula de hoje é período composto. Para nós começarmos a falar sobre período composto, nós vamos ter que lembrar de alguns termos, de alguns conteúdos que nós já estudamos, como o conceito de oração e o conceito de período. Vocês estão lembrados? Se não lembre, não se preocupe, nós vamos rever, relembrar para dar continuidade. Nós também vamos usar alguns exemplos, falar um pouco ainda sobre os textos que nós estamos vendo, que remetem à Declaração Universal de Direitos Humanos. O que será que tem a ver a Declaração Universal de Direitos Humanos com essa tirinha que vai aparecer em seguida, que nós vamos começar a estudar o tema da aula de hoje, mas bem olhando, bem com calma, vocês vão ver que tem alguma relação. Você sabe qual é? Vamos começar a nossa aula efetivamente, né? Agora com o conteúdo já dessa aula de hoje, com uma tirinha do Armandinho. Vejam lá. Diferenças nos separam, semelhanças nos unem. O que tem mais importância somos nós que escolhemos. Gostaram dessa tirinha? Ela é simples, mas ela tem um significado que tem muita relação com aquilo que nós estamos estudando desde o início do capítulo, né? Que são os direitos, o respeito às pessoas. Vejam que o Armandinho é um menino e ele está falando com um sapo, que são totalmente diferentes, mas se nós pensarmos, ele está falando que o que é importante é aquilo que nós escolhemos. Então, as semelhanças nos unem, as diferenças nos separam, mas independente dessas diferenças, existe o respeito, que é aquilo que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós devemos respeitar as pessoas independente do gênero, da cor, da etnia. Esse é o respeito que está retratado também nessa tirinha, né? Vamos avançar um pouquinho e falar sobre o tema que eu anunciei para vocês da aula de hoje, que é o período composto. Vamos analisar a tirinha começando de oração. Vocês já estudaram o que é oração, mas nós vamos retomar para daí chegar ao que é o período composto. Vejam só, oração é uma unidade sintática organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos olhar a tirinha para nós vermos o que nós temos de verbo. Então, nós temos separam, unem, têm, somos, escolhemos. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Se a oração ela gira em torno de um verbo, quer dizer que nós temos 5 verbos, nós temos 5 orações. Tranquilo até aqui? Vamos avançar um pouquinho. Se um período contém apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Uma oração, período simples. Então, um verbo, uma oração, um período. Vamos avançar um pouco. Se um período tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Então, se nós temos 2 verbos, 3 verbos, nós teremos 2 orações, 3 orações e é um período composto, certo? Como que nós fazemos para identificar o final de um período? Então, vocês têm a seguinte informação que está no livro de vocês e eu vou ler aqui para vocês. Para identificar o final de um período, preste atenção à pontuação. Ponto final, reticências, ponto de interrogação e de exclamação. Agora, olhem nos quadrinhos. Nós temos lá, depois do separam, nós temos reticências. Depois do unem, nós temos ponto de exclamação. Não significa que é sempre depois do verbo, mas em cada um dos quadrinhos a gente terminou ali com um ponto de um sinal de pontuação. Então, seja um ponto final, uma reticências. Então, ali finaliza um período. Nós temos no primeiro, no segundo e no terceiro quadrinho apenas um verbo, apenas uma oração, apenas um período. No quadrinho, nós temos 2 verbos. Então, ali nós temos
duas orações com um período, certo? Um período composto. Nós tínhamos nos outros quadrinhos os períodos simples, com apenas uma oração. Então, no primeiro, segundo e terceiro, nós temos nos três quadrinhos, nós temos um período simples em cada um. No quarto quadrinho, nós temos um período composto, com duas orações. Tranquilo até aqui? Vamos fazer uns exercícios. Faça o que se pede. Letra A. Copie as orações que aparecem nos dois primeiros quadrinhos. Nós temos diferença nos separam e semelhança nos une. Então, temos duas orações, uma que estava em cada quadrinho. Letra B. Reescreva essas orações formando um único período. Diferenças nos separam, vírgula, semelhança nos une. Poderia ser diferenças nos separam, mas semelhança nos unem. Diferenças nos separam e semelhança nos unem. Eu coloquei uma opção ali, mas nós temos outras opções. Letra C. Quais alterações foram necessárias na pontuação do novo período? Foi preciso eliminar as reticências e inserir uma vírgula e ou uma conjunção entre as orações. Então, lembra que eu dei a opção que poderia ser diferenças nos separam e semelhanças nos unem? Esse e é uma conjunção entre as orações. Então, nós tivemos aqui, foi colocada uma vírgula. Poderia ser a conjunção e, poderia ser um mas. Foi necessária a mudança de retirada das reticências, inclusão da vírgula e poderia ser a inclusão de uma conjunção. Letra D. O período formado é simples ou composto? Justifique. Então, aqui nós estamos falando sobre o período que nós fizemos na letra B, na verdade. Nós temos lá diferenças nos separam, semelhanças nos unem. Nós temos um período simples ou composto? O período é composto, pois ele foi formado de duas orações, pois tem duas formas verbais. Então, lembram lá? Um verbo, uma oração, temos um período simples. Dois ou mais verbos, temos duas ou mais orações e um período composto. Então, se eu tenho dois verbos, tenho duas orações e eu vou ter um período composto naqueles exemplos que nós vimos. Tranquilo até aqui? Vamos ver agora como construir períodos compostos, certo? Nós já vimos no exercício anterior, teve ali uma das letras que nós construímos um período. Vamos ver agora como que nós podemos fazer isso. E aí nós vamos ver que temos duas maneiras de realizar. Então, veja. Podemos unir orações formando períodos compostos. Isso pode ser feito de duas maneiras, como eu falei. Com ou sem conectivos, também chamados de conjunções. Professora, muito nome, conectivo, conjunção. Calma, vocês vão ver bem certinho o que são. Nós temos a formação com ou sem conectivo, que nós vimos. Então, a primeira que nós vamos ver é a oração sindética. Professora, mas mais nome? Sim, não se aprendam aos nomes inicialmente. Vamos com calma. Oração sindética. São unidas com o uso de conectivos. Então, o que nós temos como conectivos? As conjunções. E, mas, porém, porque, então. Nesse caso, quando aparecem conectivos, nós temos orações sindéticas, ali que são unidas por esses conectivos. O período composto, então, ele pode ser formado por orações sindéticas. Os exemplos que nós vamos ver agora são dos textos que nós já lemos nas aulas anteriores. Então, nós tínhamos o texto da Ruby, que é aquela menina negra que precisou de escolta policial para ir para a escola. E o outro texto era o texto da menina dos fósforos, a menina que vendia fósforos, estava numa situação de muita pobreza. Esses dois textos, vocês estão lembrados que eles estão ligados à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos voltar aqui. Então, orações sindéticas fazem uso de conectivos. Conectivos, nós temos exemplos que são conjunções, mas, e, porém, porque. Vamos ver um exemplo. Viviam sob um teto, mas o vento assobiava por ele. Vejam, nós temos duas orações que estão ligadas pelo conectivo mas. Então, nós temos a formação de um período composto
por orações sindéticas que estão ligadas pelo conectivo mas. Então, uma oração que está em torno de um verbo que é o viviam, outra oração que está em torno do verbo que é assobiava. Agora nós temos um outro exemplo. Esse exemplo era do texto A Menina dos Fósforos. Agora nós temos um outro exemplo que diz assim: Ruby cresceu e se tornou uma brilhante ativista dos direitos civis. Trecho do texto da Ruby, que eu acabei de explicar para vocês, relembrar para vocês. Vejam, aqui nós temos um outro conectivo que é a conjunção e, tá ali em laranja. Temos duas orações. Então, cresceu, primeiro verbo, tornou, o segundo verbo. Período composto formado por orações sindéticas. Aqui tem uma questão importante para vocês perceberem. As orações sindéticas de um período são separadas por vírgulas. Então, veja aqui, ó, nós temos uma vírgula. Exceto as que se iniciam pela conjunção e. Então, aqui, quando nós temos a conjunção e, nós não temos a vírgula. Quando nós temos outra conjunção, nós temos a vírgula antes da conjunção. Tranquilo até aqui? Vamos ver uma outra forma de construir período composto. Orações assindéticas. Veja, assindéticas. Escrevem-se as orações em sequência e sem o uso de conectivos. Não tem, então, o e, o mas, o porém, o então. Vamos ver um exemplo. Ninguém lhe comprara um só o dia todo. Ninguém lhe dera um pequeno vintém. Então, veja, nós temos um período composto, mas sem o conectivo. Nós temos aqui a vírgula, mas nós não temos um conectivo como e, como mas, como então, como porém, como porquê. Eu vou retomar isso de uma forma bem tranquila com vocês na sequência. Mas basicamente nós temos a formação por orações sindéticas e por orações assindéticas. Para resumir a nossa aula, vamos ver aqui alguns detalhes do que nós vimos. Então, nós temos que oração é uma unidade sintática organizada em torno de um verbo ou uma locução verbal. Nós vimos também que uma oração é um período simples, quando eu tenho apenas uma oração. Outra questão que nós vimos é que mais de uma oração, nós temos um período composto. Então, essa é uma revisãozinha daquilo que a gente já sabia. Para finalizar, nós vamos ver que período composto, ele pode ser construído por orações sindéticas, que elas fazem uso de conectivo, e que conectivos são e, mas, então, etc. Então, quando eu tenho um período composto formado por orações sindéticas, eu vou ter o uso de conectivos, que são as conjunções. O período composto ele também pode ser formado por orações assindéticas. As orações assindéticas, elas não usam conectivos, como os exemplos que nós vimos. Se precisar, vocês sabem que é só voltar para ver os exemplos, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Sexto ano, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos da aula de hoje. Se precisar, assista novamente. Deixei atividade para vocês, leiam com calma, façam com calma e depois confira tudo na correção. Bons estudos!